Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 24 de abril. Didática em excesso pode ser prejudicial quando você está tentando passar uma informação para um grupo de trabalho. Por que eu estou levantando essa questão? Uma declaração do Matheus Martins, após o jogo contra o Estudiantes, bem como o treino aberto realizado no dia 20 de março, lá no Lonier, com uma atividade que chamou bastante a minha atenção, fez ligar um sinalzinho de alerta, que eu quero compartilhar com vocês. Só que depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, mais um conteúdo aqui nessa quinta-feira. Peço por gentileza que você deixe o seu like. É o terceiro conteúdo sendo publicado por aqui. E ainda teremos a nossa live noturna, onde eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui trocando aquela ideia com a galera sobre tudo que está acontecendo no Botafogo. E é bastante coisa. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações, fortaleça o nosso trabalho. Nós estamos na reta dos 59 mil inscritos. Nesse momento, 58.917, então falta pouquíssimo e com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, conseguiremos mais uma vez. Bom, vamos em frente. Didática. Olha, eu não duvido que o Renato Paiva, ele saiba muito de futebol, que ele tem muito conhecimento sobre o futebol. Ele pode não estar fazendo um bom trabalho no Botafogo, mas na parte teórica, naquilo que é o seu conhecimento do jogo, eu sei que ele domina muito. Em várias coletivas, especialmente quando ele chegou, ainda na época sem jogos, quando ele explicava as coisas, dá para perceber que ele domina esse conhecimento, ele detém esse conhecimento. Só que a teoria, ela precisa ser bem aplicada na prática. E para você aplicar uma teoria na prática, você precisa da tal didática. E tudo depende de como você vai passar o seu conhecimento para os seus comandados. O Matheus Martins, depois desse jogo contra o Estudiantes, ele deu a seguinte declaração que chamou bastante a minha atenção. E por isso que eu decidi gravar esse conteúdo, tá? Abre aspas aqui. Temos os jogos em casa ainda, na Libertadores. O próximo jogo também. Sabemos que o Renato chegou há pouco tempo. Está colocando as ideias dele. Preste atenção aqui. Estamos tentando o máximo possível entender. E aí ele talvez tenha percebido que cometeu um ato falho. Já estamos entendendo. Estamos tentando o máximo possível entender. Mas creio que a gente tem que entender as ideias dele vencendo com os 3 pontos, porque precisa voltar à confiança. E só a vitória vai trazer isso. Ele está corretíssimo. Só a vitória traz confiança, só a vitória traz paz para trabalhar, para você poder buscar evolução vivendo um bom momento, que não é o que o Botafogo está atravessando. Então por que eu quero trazer essa história da didática? Lendo essa declaração do Matheus Martins, eu me lembrei da atividade, daquele treino aberto que foi realizado lá no Lonier, no dia 20 de março. E aí eu decidi mais uma vez voltar à atividade em questão, lá no vídeo, né, na live que foi realizada, para poder conferir, refrescar a memória, saber se eu estava visualizando algo que de fato não aconteceu, ou que realmente aconteceu, enfim. Eu queria só ter a certeza antes de gravar esse conteúdo. E aí, vendo a atividade, que, caso você tenha curiosidade, foi do minuto 55:30 a 1h26:50, mais ou menos meia hora aí de atividade. Várias e várias vezes, o Paiva, ele para a atividade para passar mais uma orientação, para passar mais uma instrução, para corrigir alguma coisa. Enfim, tem muitas pausas ali, nesses 30 minutos de prática, de atividade, que é onde você sai do campo teórico e vai realmente ali para o que vai acontecer, as ações que têm que ser realizadas, muita paralisação, ou seja, o treino não tem fluidez, não tem dinâmica. É claro que eu tenho que dar o benefício da dúvida, porque foi um recorte, eu não estou lá todo dia,
eu não acompanhei todas as atividades. Mas pegando esse retrato, atividades com muita paralisação, pegando informações de bastidores, por exemplo, conversando com o Gentili, ele comentou que nos bastidores, o que se fala é que o Renato Paiva, vou até usar a expressão aqui que o Gentili comentou comigo para ser o mais correto possível, despeja muito conteúdo, ou seja, passa muitas informações. E aí você tem muito conteúdo sendo despejado, o treinamento com muitas paralisações, os jogadores com dificuldade de assimilação clara, é só a gente olhar o campo e bola, as partidas, e o Matheus Martins, que talvez no ato falho, ele tenha dado a declaração destacando isso. Estamos tentando o máximo possível entender. Ou seja, não entenderam ainda. E está muito claro que não entenderam. Talvez a chave do problema esteja aí. Talvez esteja exatamente aí. Na didática de como o treinamento, de como a informação, de como a instrução é passada para os jogadores. Porque olha só, se você, enquanto atleta, ou enquanto grupo de jogadores, não consegue entender plenamente aquilo que o seu treinador deseja, se você não consegue assimilar da melhor forma possível o que você precisa executar, a tendência é que você execute errado. Ou execute de forma inconsistente, que é o que a gente está vendo. Um time muito irregular. Um time que numa partida contra o São Paulo, por exemplo, cria várias oportunidades, dá também várias oportunidades, mas cria várias oportunidades, e de repente no jogo seguinte é completamente diferente. A gente está indo assim, ó. E não dá nem para dizer que tem altos e baixos, né? Porque esses altos não estão trazendo os resultados que a gente precisa. Quando você tem um grupo de jogadores que não estão conseguindo assimilar totalmente aquilo que tem que executar, o que isso faz com a confiança? Mina a confiança. Dois atletas, mais ainda, porque essa confiança já veio abalada em relação ao começo do ano. A gente sabe que tem um efeito, né, a consequência daquilo que foi feito lá no início, janeiro, fevereiro, março, enfim, até a chegada de fato do Renato Paiva, a gente sabe que tem um reflexo. Aquela confiança de um time que foi campeão da América, campeão do Brasil, essa daí desapareceu. A gente quase foi goleado na Supercopa, nas 2 partidas da Recopa, perdemos 2 taças, os jogadores se sentindo largados, insatisfeitos. Tivemos as declarações do Savarino e do Barbosa sobre isso, então não é questão da minha cabeça. Eles estavam ali falando pelo grupo, sim. A ausência de um treinador fazia falta. Inclusive, nos bastidores, por conta dessa situação, o bicho pegou. E isso vai minando a confiança mais ainda. Mina a confiança dos atletas na hora de executar. Mina a confiança dos jogadores no próprio trabalho do treinador. Porque pode chegar uma hora que os caras estão ali, pô, meu irmão, não tem nenhum problema de relacionamento com o Renato Paiva. Mas chega uma hora que os caras podem assim, pô, meu irmão, eu tô de saco cheio de trabalhar com esse treinador. Porque a gente não consegue. A gente não consegue fazer o que ele quer. A gente não consegue entender plenamente o que ele está querendo. A gente está tentando, as coisas não estão acontecendo, o resultado não vem. E aí, irmão, a confiança vai pelo ralo, meu irmão. Vai embora totalmente. E aí esse fedor de derrota que está impregnado na roupa do Botafogo, no time do Botafogo, no técnico do Botafogo, no Botafogo, de modo geral, isso vai ficando entranhado, é nhaca. É uma nhaca que não sai de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Renato Paiva, de repente, fazendo um exercício de reflexão, ele pode, quem sabe, buscar, primeiro conversar com os atletas, e eu já falei sobre isso aqui, eu acho que isso é extremamente importante. A gente está falando de relacionamento interpessoal, certo? Relacionamento interpessoal. E a chave de bons relacionamentos é uma comunicação clara. Se a minha comunicação com os meus comandados não é clara, se eu não consigo passar para os meus jogadores
O que eu quero que eles façam da melhor forma possível, se eles entendem 80% do que eu estou passando, eles não vão executar 100% do que eu quero. É muito simples. Então, o primeiro ponto é o Renato Paiva fazer um diagnóstico, conversando com quem executa, se a maneira como ele está passando as informações, as instruções, tem sido um problema. Se é informação demais, se é conteúdo demais sendo despejado, para ele poder fazer o ajuste. Nessa atividade, por exemplo, do treino aberto, que era em campo reduzido, com os setores, né, os quadrantes do jogo posicional demarcados, o Renato Paiva ele poderia ter dado dinâmica à atividade, deixa a atividade fluir, você vai circulando pelo campo enquanto a bola está rolando e você vai orientando, falando com os jogadores, gritando, falando as instruções, e em momentos muito específicos, quando sentir uma grande necessidade, você pausa, porque aí você viu o motivo maior de você chegar e falar, não, aqui eu tenho que parar. Mas não por qualquer coisa, não para orientar qualquer coisa. Mais uma vez, te convido a ir lá no vídeo Treino Aberto, que foi no dia 20 de março, lá na Botafogo TV, você sabe, está lá registrado, do minuto 55:30 a 1h26:50. Meia hora de atividade. Observe quantas vezes a atividade vai ser paralisada. Acompanhe e veja quantas vezes a atividade será paralisada. E observe se teve dinâmica real a atividade. Observe isso. Tudo bem, a gente estava num período de preparação. Você pode argumentar isso. Pô, mas era um período de preparação. É normal que o cara vá parar para explicar, porque ele está chegando. Ele já estava mais ou menos ali há uns 18 dias treinando os atletas. Porque ele começou a treinar no início de março, né? Foi apresentado e no início de março, depois da folga, a gente teve ali o começo do trabalho. Então ele já devia estar uns 18 dias ali fazendo esse trabalho à frente do Botafogo. Não necessariamente com 18 sessões de treinamento, você entende. É diferente, né? 18 dias, tem fim de semana, tem folga e tal, não sei o que, enfim. Mas foi algo que chamou a minha atenção. Foi algo que verdadeiramente chamou a minha atenção. E esse gatilho me veio a partir da declaração do Matheus Martins. Somado, claro, ao que a gente tem visto dentro de campo. Didática em excesso, conteúdo em excesso, é prejudicial. A simplicidade na hora de você passar alguma coisa, na hora de você explicar algo a alguém, é maravilhoso. Eu posso, por exemplo, ser PhD em física quântica. Mas as pessoas não entendem física quântica. Para eu demonstrar o meu conhecimento, eu não preciso falar difícil. Na verdade, é o contrário. Quanto mais eu sei sobre uma área, mais eu demonstro saber ao explicar de tal forma que até um leigo consiga compreender do que se trata. É isso. Simplifique as instruções, simplifique as orientações, simplifique a maneira como você estrutura a equipe para que você possa ter novamente um time com um bloco único, compacto, uma distância ok entre os setores e que a gente se mova como um só dentro de campo. Você quer um exemplo de como a confiança, quando é minada, quando a insegurança está impregnada dentro da equipe, como isso afeta os nossos atletas? Eu te dou um exemplo do jogo de ontem. Não sei se você reparou, mas quando algum jogador nosso ia subir a marcação, quantas e quantas vezes você não observou o olhar por sobre os ombros? Olhar para trás aqui, ó. Para saber se os companheiros estavam acompanhando a subida. No time do ano passado, isso não era necessário, por quê? Porque a gente subia junto. Todo mundo subia. Os jogadores sabiam que os outros subiriam. No time de agora, o jogador fica com receio de subir sozinho, porque se ele sobe sozinho, ele está subindo à toa. E ele está desguarnecendo lá atrás. E foram vários os momentos que esse olhar por sobre os ombros aconteceu. Não só com um jogador, com vários jogadores ao longo da partida. Vários. Insegurança, incerteza, falta de confiança. Tudo isso vai entrando no pacote.
Eu espero de verdade que essa questão da didática, do conteúdo sendo despejado, porque é o que se fala nos bastidores, tá? Despejando conteúdo, muito conteúdo. Eu acredito que isso realmente pode ser a chave do problema. Mas para resolver, a mudança tem que partir do Renato Paiva. Ele tem que fazer essa leitura. E ele tem que buscar novos meios de acessar os seus atletas. Se o Renato Paiva não conseguir acessar os jogadores, se conectar aos jogadores dessa melhor maneira, aí, irmão, vai ficar muito difícil. Muito mesmo, tá?